Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o centro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a rainha dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa, duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro, dois esplendores que se refletem como raio de sol no prisma de diamante. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira o seu fulgor? Essa história se passa na cidade do Rio de Janeiro, no século XIX. Tudo começa quando Emília Lemos se apaixona por um estudante de medicina chamado Pedro de Souza Camargo, filho de um fazendeiro rico de Minas. Emília vive com seu irmão mais velho, Manuel José Correia Lemos, que quando soube do interesse de Pedro em sua irmã, tratou de impedir o namoro, por saber que o pai de Pedro, o senhor Lourenço Camargo, não permitiu o cortejo à moça. Pedro, sabendo que Emília também gostava dele, resolveu procurá-la às escondidas. Dias depois, Pedro Camargo foi até a casa de senhor Lemos e roubou-lhe a irmã. No dia seguinte, a família Lemos recebeu uma carta comunicando do matrimônio de Pedro e Emília. Quando o senhor Lourenço Camargo recebeu a notícia que o filho estava vivendo com uma moça que havia tirado da casa da família, sem saber que eles haviam se casado, imediatamente mandou buscá-lo. Pedro, na volta para casa, tentou várias vezes contar a verdade ao pai, mas acabou desistindo, pois o pai era severo demais e muito autoritário. O tempo foi passando e sempre que podia, Pedro voltava à casa em que Emília estava morando e passava uns dias com ela. Quando não podia, mandava dinheiro para que a esposa se sustentasse. Neste tempo, nasce Emílio e Aurélia, os dois filhos de Pedro e Emília Camargo. E foi neste ambiente que eles cresceram longe da presença do pai. Quando Aurélia completou 16 anos, seu pai faleceu de uma febre cerebral. Após a morte do marido, Dona Emília se torna ainda mais solitária e recolhida. Seu sofrimento aumentava quando pensava no futuro dos filhos, pois o dinheiro deixado pelo esposo estava acabando e eles agora viviam com o dinheiro que vinha das costuras de Aurélia e do salário de Emílio, que quando completou 18 anos passou a trabalhar como caixeiro de um corretor de fundos. Dona Emília, então, sugeriu a Aurélia que arrumasse um casamento. Mas um tempo se passou e a família foi atacada por outro golpe. Emílio, se sentindo muito cansado em um dia excessivo de calor, cometeu a imprudência de tomar um banho frio na tentativa de se refrescar. A consequência foi uma pneumonia que o matou em poucos dias. Dona Emília, depois de mais essa tristeza e sabendo que estava com os dias contados, redobrou a insistência para que Aurélia se casasse. Muito contra sua vontade, Aurélia começou a se colocar à janela todas as tardes. Não demorou para que a notícia da menina bonita de Santa Teresa chegasse a uma roda de rapazes. Aurélia mostrava-se constantemente para ser cobiçada e atrair um noivo. Entre os apaixonados de Aurélia encontrava-se Eduardo Abreu, um rapaz de excelente família, rico e nomeado entre os mais distintos da corte. Para o primeiro mês, a investida dos pretendentes não passou de um combate sem importância. Porém, apareceram comentários e intenções maldosas. O pior é que quem deu início a tais comentários foi gente conhecida. O senhor Lemos, sabendo da moça da janela, acreditou que por ser tio, cabia-lhe um certo direito por ser da família. Ele se aproximou de Aurélia e se apresentou como seu tio, e ela acreditou que as intenções dele eram as melhores. Mas ele logo se mostrou o oposto do que pensava a moça. Ele lhe enviou uma carta, deixando claras suas intenções, que eram de colocá-la em um mundo de luxo e escândalo. Decepcionada com o tio, Aurélia voltou para o seu mundo desiludida. Foi nesta época que apareceu Fernando Seixas. Ele começou a passar pela rua de Aurélia, fazendo-se notar. Olhava para ela de forma muito particular e ela discretamente
retribuir este agrado. Numa tarde, Seixas tomou coragem e resolveu falar com a moça. Depois de revelar suas intenções sinceras, com o consentimento de Dona Emília, passou a frequentar a casa da moça. Durante um mês, Aurélia viveu a felicidade de amar. Mas até aí, nenhum compromisso foi firmado entre os dois. Para a alegria de Dona Emília, apareceu em sua casa Eduardo Abreu e, decidido, pediu a mão de Aurélia em casamento. Dona Emília tentava convencer a Aurélia a se casar com Eduardo, mas a moça se nega por ser apaixonada por Seixas. A mãe pergunta a Aurélia se Seixas tem a intenção de se casar com a moça, e ela diz que nunca o perguntou. Naquela tarde, durante uma conversa com Seixas, Dona Emília quis saber do interesse do rapaz por sua filha. Ele lhe assegurou que as intenções com a moça eram as mais sinceras e estava esperando a ocasião certa para manifestar o seu desejo. Ao saber que o casamento de Aurélia com Seixas estava confirmado, o Sr. Lemos não se sentiu derrotado em suas intenções, pois não era um homem de abandonar facilmente uma ideia. Sabia o Sr. Lemos que na Rua das Mangueiras morava o Tavares do Amaral e sua filha Adelaide. Sabia também que Seixas, sempre que passava pela rua, trocava olhares com a moça e era cortejada por Torquato Ribeiro, um rapaz pobre e desarranjado. O Sr. Lemos achou que se conseguisse fazer com que o pai da moça achasse que Seixas seria o partido ideal para sua filha, arranjaria de alguma forma esse casamento e faria com que Aurélia voltasse a pensar em sua proposta. Começou então a colocar em prática seu plano, se aproximando cada vez mais de Tavares do Amaral. Por outro lado, após formalizar seu pedido de casamento com Aurélia, Seixas se pôs a pensar e a fazer cálculos sobre os gastos que esse futuro matrimônio lhe traria. Concluiu que o casamento lhe traria muitos gastos e, visto por esse lado, seria um indefinível terror. Nas últimas visitas em que Seixas fez a Aurélia, ela percebeu que o noivo estava mudado e lhe perguntou o motivo. Sem nenhuma resposta dele, Aurélia lhe disse: "Se sua promessa de casamento o preocupa, eu a restituo. Já lhe disse uma vez, a mim basta o seu amor." Por insistência do Sr. Lemos, o Sr. Tavares do Amaral convidou Seixas para jantar um domingo em sua casa. Após o jantar, enquanto Adelaide se distraía ao piano, o Sr. Tavares do Amaral começou a conversar com Seixas e, sem rodeios, ofereceu-lhe um dote de 30 contos de réis para que ele se casasse com sua filha. Seixas, pensando em suas dívidas, aceitou a proposta. Quando Seixas entrou em sua casa naquele dia, Aurélia sabia que algo estava por acontecer. Então lhe disse: "Aurélia, sonho dourado da minha vida era conquistar uma posição brilhante para colocá-la aos pés da única mulher que amei neste mundo, você. Mas a fatalidade que pesava sobre mim aniquilou todas as minhas esperanças e sei que serei menos infeliz renunciando à sua mão. O que seria aceitando-la para fazê-la desgraçada e condenada às humilhações da pobreza?" Aurélia ficou muito triste, mas coisa pior ainda estava por vir. Uma carta anônima esclareceu para ela o verdadeiro motivo do seu rompimento com Seixas. Aurélia não conseguia acreditar que seu amado pudesse se rebaixar a tanto. O autor da carta anônima era o Sr. Lemos. Em uma manhã, bateram à porta de Dona Emília. Quando a viúva e a filha vieram à sala, encontraram um velho alto e robusto. Ao ver Aurélia, o velho correu para abraçá-la. Dona Emília reprovou a atitude do desconhecido e só se acalmou quando ele se apresentou como Sr. Lourenço Camargo, pai de seu marido. O senhor pediu desculpas pelo seu impulso, pois não se conteve ao ver o quanto a moça era parecido com seu falecido filho Pedro. Depois da morte do filho, ele encontrou em seus guardados uma foto e uma certidão de casamento de Pedro e Emília. Assim, ele fez seu testamento e voltou para a fazenda. Passado poucos meses, veio a falecer, deixando para sua neta Aurélia todos os seus bens e economias. Com diferença de dias, Dona Emília ficou doente e foi piorando aos poucos. E para a tristeza de Aurélia, em uma manhã de domingo, ela faleceu. Após o enterro da mãe, Aurélia foi viver com a única parenta viva que lhe abriu as portas, Dona Firmina Mascarenhas. Até então, Aurélia não sabia
que tinha recebido uma herança volumosa de mais de 1000 contos de réis. Mas, depois de 6 meses de luto, Aurélia apareceu na alta sociedade da corte. Algum tempo depois de receber a herança, Aurélia decide que quer se casar e resolve comprar um marido. O escolhido, no entanto, era Seixas, que aceitara se submeter a um casamento, mesmo sem saber quem era a noiva, pois tinha necessidade do dote. Logo após o casamento, Aurélia deixa bem claro que Seixas era um marido comprado e que o que estava se passando era um casamento de conveniência. Apesar dos dois, de certa forma, se amarem, nenhum deles demonstrava. Seixas muitas vezes se sentiu humilhado por Aurélia. 11 meses após o casamento, Seixas consegue o dinheiro de que precisava para desfazê-lo, e é isso que ele faz. No momento em que Seixas vai se despedir de Aurélia, já separados, ela confessa que o ama de verdade e suplica pelo amor dele. Aurélia consegue provar este amor e conquista Seixas, mesmo ele achando que a riqueza dela havia destruído o amor dos dois.